desenhou um mapa em que a esquerda vai optar entre o candidato do PT, ou do Lula, e o próprio Ciro Gomes. Acho que mais tendendo a crer que o poder de transferência de voto do Lula é muito poderoso e provavelmente é o ganhador. E do lado da centro-direita, vamos dizer assim, a disputa entre o establishment, né, o centrão muito alinhado com o Geraldo Alckmin, e o Bolsonaro. E aí eu te pergunto, né? Você mencionou, né? O centrão ele foi preponderante para permitir que se ganhasse a eleição nas últimas N eleições do Brasil. Em né? todas? Em todas elas, né? Por outro lado, a gente está indo para uma primeira eleição curta. Sim. Segundo, uma eleição provavelmente mais barata. Novo modelo de financiamento. Novo modelo de financiamento de campanha. Né? E com talvez um desalento, que sempre houve, acho que com o eleitorado geral, mas talvez um desalento acima do normal com a política tradicional, como gosta-se de dizer, né? A tua aposta é o quê? A gente ainda vai manter o modelo em que o establishment e a base eleitoral e os grandes partidos conseguem promover os seus candidatos, que no caso seria o Alckmin, ou a gente... Muito se faz dessa analogia com a eleição americana, né, em que a mídia social, essa capacidade orgânica de crescer dos candidatos, ela é tamanha hoje que ela se sobrepõe a tempo de TV, a base eleitoral, a tempo de rádio, assim por diante. A comparação do Bolsonaro com o Trump é perigosa para o Bolsonaro, porque embora o Trump brilhantemente tenha conseguido, e de fato ele nunca tinha disputado uma eleição, ser percebido como um outsider e desafiante do establishment, sobretudo das grandes famílias, né? No caso do próprio Partido Republicano, da família Bush, no caso do Partido Democrata, objetivamente a Hillary, a família Clinton. Apesar de ele ter conseguido vender essa imagem muito bem, de maneira muito bem feita, de outsider, ele era um candidato do establishment. Afinal de contas, ele era o candidato do Partido Republicano. Ele tinha toda a estrutura de partido a 40% do eleitorado. Então, o Bolsonaro não tem isso. O Bolsonaro é um outsider, porque a gente tem que falar do modo como o sujeito é percebido. Ninguém que é deputado federal há quase 30 anos pode ser considerado um outsider. Isso o analista diz. Mas a percepção do eleitor é outra. Para o eleitor, o Bolsonaro é um outsider mais do que um outsider, ele é um desafiante do sistema. E ele vai para a campanha e chegou até aqui nessa posição. Só que campanha eleitoral é poder político, é alcance eleitoral, é musculatura, tem sido assim desde sempre. E é poder econômico. Tem menos dinheiro para todo mundo, mas proporcionalmente a estrutura tem mais. A diferença de capacidade econômica da campanha do Alckmin com um blocão e de capilaridade, de número de prefeitos, mais de 3 mil, número de vereadores, quase 13 mil, trabalhando para si, é muito grande contra um adversário que não terá tempo de televisão, terá 8 segundos, talvez até menos. Eu não acho o tempo de televisão tão importante assim, mas para quem não tem nada, qualquer coisa seria muito bom. Ele teve perto, segundo se diz, de fechar com o PR e ter o Magno Malta de vice. O PR daria a ele 45 segundos a mais de televisão e daria a chance dele simular um cenário como aquele do Trump. Ele esteve muito perto de dar um salto competitivo, o Bolsonaro. Se ele tivesse conseguido o PR, e eu sempre avaliei e falei publicamente que seria bom para ele, apesar do Valdemar da Costa Neto, telhado de vidro, o cara resolve isso com um discurso. O fato é que ele poderia fazer o discurso como o Trump fez, de outsider, percebido como outsider, desafiante, tendo a seu favor mecanismos da velha política, mais tempo de televisão, alguma capilaridade que o PR daria. Ao perder isso, e todos os partidos adversários perceberam que era um perigo e trabalharam para tirar o PR do Bolsonaro. O PT trabalhou, o Blocão trabalhou, o PSDB trabalhou, e foi dessa conversa que era simplesmente para anular o apoio do PR, que seria decisivo ao Bolsonaro, que mudaria a análise que eu faço, foi dessa conversa que o Blocão conseguiu trazer o PR para o Blocão. Então a vitória do Alckmin aí é dupla. Ele anulou um apoio do adversário e trouxe para si. Então, é muita força política com potencial de virar musculatura eleitoral que o sistema tem numa eleição em que disputa a própria sobrevivência, não é simplesmente a presidência. Esse blocão está disputando a sobrevivência. Então, a campanha é curta, mas eu imagino, e aí é apenas uma suposição, que já se arma uma blitz objetiva contra o Jair Bolsonaro. Que não terá estrutura muito grande para se defender, inclusive porque as redes sociais, onde ele
sempre foi muito forte, e é muito forte, foi o caminho pelo qual ele cresceu, tiveram uma mudança de algoritmo e fez com que a capacidade de acesso que ele tinha irrestrita, orgânica, agora dependa inclusive de financiamento, de compra de material. Então, a blitz contra ele vai ser muito grande sem que ele tenha, e eu estou falando em tese, condições de se defender da mesma forma. Então, a se verificar com o início da campanha, a musculatura desse blocão, se continua em boa forma, como desde sempre, ou se o caráter que muitos chamam de antifrágil do Bolsonaro, aquele que cresce no caos e se protege no caos, prevalece. Quer dizer, essa é uma das chaves que nós vamos verificar com o início da campanha. Mas, em termos históricos, considerando o modo como se ganha eleição no Brasil, como se avança, sempre houve a figura do outsider. E você pode ver o que o sistema fez com a Marina Silva em 2014. Você pode dizer, e é justo, que a Marina Silva era individualmente mais fraca, então, do que o Bolsonaro é hoje, sem dúvida. Só que a Marina Silva tinha estrutura partidária e o Bolsonaro não tem. Até de que maneira essas condições se equilibram para uma fragilidade. Então, há algumas dúvidas aí lançadas sobre essas possibilidades, mas nós só vamos verificar a eficácia delas iniciada a campanha. E, Thiago, desculpa, eu falo muito, mas tem uma outra coisa importante sobre o Bolsonaro, a favor dele. As entrevistas que ele deu indicam isso também. Vamos ver também em debate. Até hoje, e eu acho que a blitz contra ele vai ser muito maior, ainda não veio, nem começou, ninguém imagina o tamanho que virá. Mas até hoje, ninguém conseguiu desconstruir o discurso do Bolsonaro. Até hoje, ninguém encontrou o caminho de atingir o cara, o caminho que faria ele desidratar. E não adianta para o Geraldo Alckmin crescer simplesmente, ele tem que crescer encolhendo o Bolsonaro. Quer dizer, ele vai ter um impulso inicial, para mim, muito claro. Assim que a campanha começar, ele vai engolir a Marina Silva, o Geraldo Alckmin. Ele vai dar um salto grande dessa posição em que ele se encontra aí para talvez 12%, 13% em pesquisa, só engolindo a Marina Silva, cuja posição para mim é meramente artificial, recall das outras eleições. Mas isso não adianta. Pode dar uma esperança para os eleitores dele, mas ele precisa crescer com a queda do Bolsonaro. Ele precisa comer eleitor do Bolsonaro. Ele precisa fazer com que esse movimento seja perceptível. Se esse movimento for perceptível, o Alckmin agregará para si, na reta final da eleição, também o voto útil. Voto útil de eleitores, por exemplo, do João Amoedo, voto útil do Álvaro Dias, dos eleitores do Álvaro Dias. Então, o jogo é esse.